Você estuda muito, mas apesar disso, no final tem aquela sensação de que parece que você não aprendeu muita coisa? Fica comigo nesse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. Vídeo de hoje, como vocês viram, a temática super pertinente e que com certeza interessa muitos vocês. O fato de você estudar ou muitas vezes se dedicar bastante e ver ali que não aprendeu o suficiente. É claro, galera, que diagnosticar esse tipo de problema não é tão simples quanto parece, mas eu vou desconsiderar que possa ser qualquer problema de ordem psicológica, algum trauma que existe com relação à disciplina ou algo do gênero, porque isso acontece. Muitas vezes o aluno ele não aprende um determinado conteúdo, ele diz, professor, eu tenho muita dificuldade com matemática. Nem adianta você me falar porque matemática não entra na minha cabeça. Ó. Quando o aluno chega para mim com essa fala, opa, ele tem algum tipo de bloqueio. Vamos precisar de um auxílio de um profissional para que possa investigar melhor e aos poucos na terapia gerar essa questão desse desbloqueio, tá? Então eu vou desconsiderar que seja esse fator e vou considerar que você está estudando, está fazendo tudo certinho, tudo direitinho, mas chega na hora de aplicar aquele conhecimento, parece que o negócio não vai. Eu vou primeiro começar falando para vocês o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Depois eu vou colocar um ponto para você que muitas vezes você não percebe na tua prática de estudo, beleza? Primeiro ponto que eu quero colocar, galera. Química é uma ciência exata, assim como física, assim como matemática, beleza? Essas disciplinas exigem uma carga de exercício muito maior do que uma carga teórica. É diferente, por exemplo, vamos fazer um comparativo aqui, história ou geografia. Obviamente que para essas disciplinas você também precisa de muitas questões. Mas para você responder questões, uma bateria de questões de história, você precisa antes ter tido contato com aquele conteúdo, ter lido toda a teoria, ter entendido o fato histórico para aí sim você começar as aplicações. Nas ciências exatas, a gente costuma falar para o aluno que o tempo de teoria ele é um pouco mais reduzido para que você consiga ampliar o tempo de resolução de questões. Muitos alunos cometem o erro gravíssimo de colocar a maior parte do seu tempo, cerca de 80, 90% do seu tempo de estudo, física, química e matemática, em aulas teóricas. Gente, não que a aula teórica não seja importante, ela é muito importante, porque sem ela você não vai conseguir responder questão, não é verdade? É ela que vai te dar as bases, é ela que vai consolidar o seu conhecimento para que você aplique aquilo nas questões. Mas existem nuances, existem detalhes. Sabe aquele pulo do gato? É só a aula de exercícios, é só uma boa bateria de exercícios que vai te passar isso. E galera, eu acredito que no nosso país, no mundo, enfim, eu vou falar pelo Brasil, tá? É meio que cultural essa questão do aluno não dar o devido valor para uma boa aula de exercícios. Lembro que quando eu trabalhava na época de cursinho, quando eu trabalhava em cursinho na época, galera, é o seguinte, ó, na próxima aula nós vamos ter uma aula de eletrólise. Eu vou passar para vocês toda a teoria do que é eletrólise. Gente, eu chegava no dia seguinte, a sala de aula estava lotada, não tinha espaço para ninguém. Era aluno sentado no corredor, era aluno no fundo da sala em pé. Ó, o Diego vai dar uma aula de eletrólise e tal. Não faltava ninguém. Terminada a aula de eletrólise, galera, olha só. Amanhã vão fazer uma aula só de exercícios desse assunto? Só exercício, do começo ao fim. Vamos só resolver questão para a gente aprimorar e eu ensinar mais alguns detalhes para vocês. Combinado? Beleza, professor. Na aula seguinte, chegava lá, ó, uns 10 gatos pingados, 15 gatos pingados ali, dava para se espalhar, tinha pouca gente na sala. Os demais, ó, aula de exercícios, pula fora. Porque muitas vezes o aluno ele tem a seguinte mentalidade: pô, mas eu já peguei a aula teórica, eu consigo fazer as questões sozinho. De fato, uma boa parte dos exercícios você consegue, mas
Se for uma aula de exercícios de verdade, muitas vezes o professor vai dar muitas dicas ali. É a experiência de vida do professor resolvendo aquelas questões passadas em uma aula. É muito comum, por exemplo, você pegar um determinado exercício de um assunto, aí você faz uma primeira vez, poxa, eu errei. Aí o professor chega, analisa a tua resolução, ó, você errou por conta disso, tenta fazer desse jeito aqui que vai dar certo. Porque o professor, há muito tempo atrás, ele com certeza já errou também aquele tipo de questão. Mas foi através de vários erros que ele vai conseguindo te direcionar para que você consiga fazer a coisa certa. Você, aluno, não tem tempo suficiente para errar o suficiente e aprender com os seus erros. Você tem tempo para você passar nesse vestibular. Não é isso que você quer? Então não dá tempo de você errar tudo e aprender tudo sozinho. Para isso existe a figura do professor. Então essa questão, galera, de você se dedicar um pouco mais aos exercícios, ele é fundamental. Que os exercícios são importantes, todo mundo sabe. Mas uma coisa eu digo para vocês. Sabe aquela cena do cursinho que na aula de exercícios ali ficavam uns 10, 15 alunos na sala, de uma sala aí que acho que tinha mais de 100 alunos? Pois é, quando saía o resultado do vestibular, adivinha quem eram os alunos que estavam lá na lista dos aprovados? Era aquela galera que não faltava aula. O cara estava lá, não escolhia disciplina para assistir aula. O cara estava ali, ó, todas as aulas. Ah, professor, tem um fulano de tal, um professor de uma disciplina que eu não vou muito com a cara dele. Mas não importa, professor. O que interessa para mim é o conhecimento que ele vai passar e o lado pessoal a gente esquece na hora. Ó, um pensamento extremamente maduro. Então, às vezes, a pessoa ela quer escolher a aula que ela quer assistir, cria deficiências, cria lacunas, porque ela fica escolhendo a aula, fica pulando um monte de coisa, falta pra caramba, não faz uma aula de exercícios, não vai para uma aula de exercícios, e aí no final das contas ela pergunta, pô, professor, não entendo por que eu não passo. Eu estudo, mas não consigo passar. Pois é, ó. Primeiro grande erro, gente, pense na sua frequência de exercícios. Será que você está dando a devida e real importância para essa parte que representa mais de 50% do teu resultado no vestibular? Pois é, pensa nisso com carinho. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês, desses dois que eu comentei na abertura do vídeo, vamos supor que você já faça tudo certinho. Então, você não, professor, eu sou um aluno que dou a devida atenção aos exercícios, faço as questões, tudo direitinho. Beleza. Só que mesmo assim, professor, eu não consigo aprender. O que pode estar acontecendo é a seleção das questões. Muitas vezes o aluno chega para mim para tirar dúvida. Professor, posso tirar dúvida com você de um outro material e tal? Ah, beleza, mostra aí. Aí a gente vê ali, tem um resumo da teoria, beleza, teoria, pá. Aí vem a primeira questão. A primeira questão já daquele material já começa com uma questão da FUVEST, já começa com uma questão do ITA, já começa ali com uma questão da Unicamp, que tem um nível de interpretação muito alto. E aí, ó, professor, poxa, eu li a teoria, assisti a aula, beleza, mas eu já travei na primeira questão, professor. Mas claro, você está aprendendo a engatinhar e já quer sair correndo no primeiro exercício? Não pode, galera. Quando você estudar um determinado conteúdo, primeiro, busque fazer aqueles exercícios que não caem no vestibular. E eu não estou falando besteira, não. Mas como assim, professor? Busque fazer exercícios que não caem no vestibular. Eu vou usar como exemplo aqui, galerinha, uma parte do meu material do curso extensivo. Ó, vamos então para os exercícios de propriedades coligativas, certo? Quais são os primeiros exercícios que eu vou fazer com esse aluno? Isso aqui, ó. Isso aqui não é questão de vestibular. Considere 3 recipientes que têm acetona. Em quais frascos teremos acetona na forma de vapor? Aquela pergunta ultra, mega, super básica. Vou dar para o aluno aqui 2 frascos e vou perguntar dele por que a rolha do frasco que contém o líquido B foi ejetada. Qual é a explicação para isso? Esse tipo de exercício, ele tem como objetivo resgatar na memória do aluno
aquele conhecimento superficial que ele adquiriu na aula. Ah, não, professor, a rolha aqui foi ejetada porque o líquido B tem maior pressão de vapor, não é verdade, professor? Aí, como a pressão dele é maior, aumenta a pressão dentro do frasco, a rolha é ejetada. Beleza. Isso é correto, essa explicação está correta. Vou querer saber dele qual é o líquido mais volátil. Vou querer saber qual líquido apresenta maior temperatura de ebulição. Vou querer saber dele se as forças intermoleculares são mais fracas em qual líquido e para ele me explicar por quê. Então, tudo isso aí vai desenvolvendo no aluno a fixação do conteúdo a curto prazo. Então, com isso, eu consigo fazer que esse aluno, primeiro, ele ganhe autoestima, porque pelo fato de ser um exercício extremamente simples e básico, ele dificilmente vai errar, pode errar aqui uma ou outra, mas a maioria ele vai acertar. Isso gera uma autoconfiança que é extremamente importante para que esse aluno prossiga. Poxa, esse conteúdo, professor, era um conteúdo que eu tinha dificuldade. Aí assisti a aula, beleza, entendi a explicação impecável, mas aí, professor, chegou na hora dos exercícios, eu fiquei com aquele medo, porque eu sempre errei muita questão, professor, de pressão de vapor. Aí o cara começou a fazer isso aqui, ele saiu acertando várias. Como eu falei para vocês, o vestibular não vai perguntar desse jeito, mas é o primeiro exercício que você deve ter contato. Aquele exercício super básico. Se esse aluno estiver estudando, por exemplo, balanceamento de equações pelo método da oxirredução, esse é o tipo de assunto que você aprende com muita prática. Você pode assistir 1 milhão de aulas teóricas de balanceamento por oxirredução, mas se não tiver aquele exercício feijão com arroz, você não vai conseguir a fixação. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Até brinco no enunciado aqui, ó. Confessa, vai, tava com saudade dos exercícios de AZ. Professor, exercício de AZ? Sim, eu coloco muito para os meus alunos fazerem exercícios de A a Z. Mas quando eu falo exercício de A a Z, é aquele exercício de resolução simples, de resolução rápida e objetiva. O cara vai pegar aqui, ó, e vai fazer o balanceamento de todas essas equações até chegar na letra Z. Quando chega na letra Z, não é possível que o aluno não tenha compreendido isso aqui. Aí, quando ele vai pegar uma questão mais elaborada, uma questão, por exemplo, de um segundo bloco de exercícios, que eu já coloco lá algumas questões intermediárias, ou até de um terceiro bloco de questões, que aí são questões um pouco mais nível avançado, o cara não vai ter dificuldade, porque isso aqui, gente, forma base, e isso é adquirir uma base consolidada. Não adianta, por exemplo, eu estudar balanceamento de equações por oxirredução e já pegar um exemplo super complicado, porque o aluno vai errar, ele vai achar que ele não aprendeu, ele vai se desmotivar, ou pior de tudo, ele vai criar um bloqueio com relação àquele assunto. E aí, a partir do momento que você cria bloqueio, galera, para tirar esse bloqueio é complicado. E aí, galera, uma vez que você passou por aqueles exercícios básicos, aqueles exercícios introdutórios, e talvez você tenha feito até alguns intermediários, algumas questões de vestibular mesmo, como intermediário, mas questões mais simples, de resposta rápida e objetiva, aí você já está apto a pegar questões mais recentes, questões mais atuais e mais elaboradas. Por exemplo, estava mostrando para vocês aqueles conceitos iniciais de pressão de vapor. Então, o primeiro bloco de exercícios que eu vou passar para o meu aluno são questões super simples. Por que líquido tal tem maior pressão de vapor? Qual tem maior temperatura de ebulição? Qual que é menos volátil? Vou fazer essa série de perguntas. E aí ele vai respondendo, lembrando da aula que ele teve, vai fixando cada ponto do assunto. Fez o primeiro bloco de questões, exercícios ultra básicos. Acertou ali a maioria, errou um detalhe ou outro, veio, tirou dúvida, show de bola. Questões intermediárias, complementares. São questões de vestibulares, mas a resposta ali é objetivo direto ao ponto. Acertou a maioria. Agora eu vou mostrar para ele a real no terceiro bloco. Como que o vestibular vai te cobrar isso? Aí aqui eu já coloco questões que tem um texto mais longo, tem análise de dados, situação problema, interpretação de gráfico. Aqui o aluno vai sentir dificuldade. No começo é normal, porque muitas vezes ele não está acostumado a resolver esse tipo de questão. Mas aí ele vai
resolvendo, vai assistindo as resoluções. Ah, não, tô entendendo, tô pegando a manha. Quando você vê, galera, que é o que eu percebo com todos os alunos, o cara decola, simplesmente decola. Aquele aluno que tinha dificuldade naquele assunto, pega questões aí da Unicamp, da UFSC e resolve de boaça. Por quê? Houve paciência para seguir as etapas do aprendizado. Sim, minha galerinha, paciência para você compreender, para você aprender essas etapas que você precisa para conseguir compreender determinados conteúdos. Obviamente que isso aqui não é feito do dia para a noite. Isso aqui é um processo. Muitas vezes hoje, a geração mais jovem, hoje vocês têm tudo muito rápido na palma da mão. Não quer pegar uma informação rápida, Google ali, você digita rapidinho, a informação chega para você. Mas ter informação não significa ter o conhecimento. São duas coisas diferentes. O conhecimento, que é você dominar aquela informação e lembrar dela, é algo que o cérebro precisa de tempo. Então, gente, se hoje você tem dificuldade em fixar determinado conteúdo, você estuda, mas na hora de aplicar, você tem problemas, primeiro, elimine as possibilidades de serem problemas de ordem emocional ou psicológica, porque nesse caso é necessária a intervenção de profissionais dessa área. E, caso não seja isso, experimenta pensar nisso que eu falei. Quais foram os dois temas que eu abordei aqui com vocês? Primeiro, será que a dose de exercícios que você está fazendo é suficiente? Ou você é aquele aluno viciado em aula teórica? Porque se você tem vício em aula teórica, você precisa rever seus conceitos. A aula teórica é sim muito importante, não estou tirando de forma nenhuma a importância dela, porque sem ela você não avança, mas deixar tempo demais para a aula teórica em detrimento de um tempo reduzido para os exercícios, na minha concepção de trabalho, não é correto. Segundo, não adianta só fazer questões por fazer. Se você pega uma sequência de exercícios aleatória com níveis diferentes, você vai travar. Corre o risco de travar na primeira questão, porque você já pega logo um pedregulho. Travou na primeira questão, travou na segunda, você vai desistir, você vai achar que você é incapaz, você pode, inclusive, até desistir do teu objetivo. De tão frustrante que isso é. Poxa, professor, isso aqui não é para mim realmente. Nossa, olha que coisa muito difícil, eu jamais vou aprender isso aqui. Quero mais não. Criou bloqueio, aí complica geral, tá? Mas para tudo existe solução, gente. Até para quebrar esses bloqueios existem técnicas para isso. Mas é importante não deixar esse bloqueio, esse muro, evoluir e ficar cada vez mais alto, beleza? Então espero que essas dicas tenham sido úteis para você, meu querido aluno. Conta para mim aqui nos comentários como é que é a tua sequência de estudo nas exatas em específico, tá, gente? Como é que você estuda exatas? Química, física e matemática. Como é que é a divisão do teu tempo? Ou você não se preocupa com essa divisão de tempo? Deixa para mim aqui que eu vou adorar ler os comentários, a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, se foi relevante, se de alguma forma agregou alguma coisa na sua vida, deixa o like para ajudar o trabalho do professor e para contribuir com a educação no nosso país que está precisando tanto. Compartilha esse vídeo com seus amigos e eu vou ficando por aqui, galera. Mas claro, muito em breve eu vejo vocês para mais conteúdos relevantes aqui no nosso canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!